Olá, seja muito bem-vindo à série de Teotologia aqui na Teos, quarta aula de Teotologia. Na aula de hoje falaremos sobre a vontade de Deus e o livre-arbítrio. Quando o livre-arbítrio é debatido com referência à vontade de Deus, normalmente ele é ligado à soberania divina, ou seja, não há possibilidade de se falar em livre-arbítrio deixando de lado a soberania de Deus. Se Deus é soberano, o homem pode verdadeiramente ser livre? Ora, a antítese da soberania divina não é a liberdade humana, mas a autonomia humana. E essa autonomia representa um grau de liberdade que não é limitada por qualquer autoridade, por qualquer poder maior. Então, livre-arbítrio pode ser definido como o poder, a capacidade de decidir, escolher, sem ser limitado ou influenciado por qualquer autoridade. Desta forma, se o homem é autônomo, então Deus não pode ser soberano. Inversamente, se Deus é soberano, então o homem não pode ser autônomo. Os dois conceitos mutuamente se excluem. Os pregadores da teologia relacional, também conhecida como teísmo aberto ou teologia da abertura de Deus, proclamam que a soberania de Deus é limitada pela liberdade humana. Eles afirmam que Deus nunca imporia sua vontade sobre a criatura usando sua soberania. A teologia relacional fala de uma autolimitação de Deus diante da vontade do homem. Deus escolhe se limitar no nível das decisões humanas, pois ele as respeita acima de qualquer coisa. Ora, se esse for o caso, então o homem, e não Deus, seria o soberano? Se a insensatez proclamada pela teologia relacional for verdade, Deus estaria sempre limitado pelas decisões humanas e lhe faltaria o poder ou a autoridade para exercer a sua vontade contra a vontade da criatura. O que a teologia relacional esquece é que o Deus da Bíblia é soberano, mas ele também é santo, ele também é justo. Deus é soberano, mas a sua soberania não faz sombra à sua santidade, à sua justiça. Desta forma, a soberania de Deus é uma soberania santa e justa. É essa justiça que interessa àqueles que discutem, debatem, falam sobre livre-arbítrio. Por conseguinte, o modo como entendemos a vontade do homem tem um peso enorme na visão que temos da nossa humanidade e do caráter santo de Deus. Qualquer visão da vontade humana que destrói a visão bíblica da responsabilidade humana é seriamente defeituosa. Da mesma forma, qualquer visão da vontade humana que destrói a visão bíblica do caráter de Deus é ainda pior, irmão. Portanto, falar deste assunto irá afetar o nosso entendimento da justiça, soberania e graça de Deus. Todos esses itens são vitais para a teologia cristã. Se ignorarmos esses temas ou considerá-los triviais, nós iremos degradar extensamente o caráter total de Deus, como revelado na Bíblia Sagrada. Então, sem perder de vista a justiça, a soberania e a graça de Deus, vamos falar um pouco sobre livre-arbítrio.
Para falar deste livre-arbítrio, é necessário consultar a história da Igreja para conhecer o pensamento sobre este assunto ao longo dos tempos. Então, em voo panorâmico, na aula de hoje, nós iremos passar por Pelágio, Agostinho, Concílio de Éfeso, semi-pelagianismo, Idade Média, Reforma Protestante, o Concílio de Trento, vamos frisar Jacó Armínio, vamos falar sobre os remonstrantes e terminaremos a aula no Concílio de Dort. Este é o nosso esboço de aula. Me acompanhe neste voo panorâmico. Vamos lá. Primeiro, Pelágio. Por volta do quarto século, esse monge da Bretínia, chamado Pelágio, ele começou a ensinar seus conceitos, divulgar seus pensamentos. Ele ensinava que o pecado de Adão não afetou a nenhum dos seus descendentes. Segundo Pelágio, o pecado de Adão afetou apenas a ele e ninguém mais. Ele afirmava que nenhum dos descendentes de Adão herdou a natureza pecaminosa, porque, segundo ele, o pecado não é hereditário. Ele defendia que todo homem nasce totalmente livre, e porque nasce assim, ele tem plena capacidade de escolha. Para ele, Pelágio, o pecado não exerce influência nenhuma sobre o homem, pois todo homem nasce bom, perfeito e justo. Em oposição ao conceito, ao pensamento de Pelágio, levanta-se Agostinho. Agostinho foi o mais famoso oponente de Pelágio. Agostinho chamou a atenção para o fato de que a Bíblia Sagrada, ela enfaticamente declara que todo homem nasce em estado de pecado. Nasce assim porque a sua natureza foi mortalmente afetada pelo pecado original. Na queda de Adão, o homem morreu para as coisas relacionadas a Deus e, por esta razão, tornou-se incapaz de escolher o bem em relação a Deus. No ato da queda, isto é, no momento da sua desobediência no Éden, o homem morreu moral e espiritualmente, tornando-se incapaz de escolher o bem. Em seus ensinamentos, Agostinho dizia que as cartas de Paulo deixam claro que não há verdadeira liberdade no arbítrio. Por quê? Porque este arbítrio, após a queda, tornou-se escravo do pecado. E aí, a igreja final do quarto século tinha esse impasse. De um lado, o pensamento de Pelágio, do outro lado, o pensamento de Agostinho. E no quinto século, a igreja convoca um concílio para resolver a questão. E este concílio é o concílio de Éfeso, que aconteceu em 431. Neste ano, a liderança da igreja se reúne na cidade de Éfeso e, após estudos e debates, ela tomou duas decisões sobre o assunto: Pelágio, Agostinho. Primeiro, ela condena o ensinamento de Pelágio. Segundo, ela não se decidiu a favor do pensamento de Agostinho. Como a liderança da igreja no Concílio de Éfeso não determinou que pensamento deveria seguir, duas coisas trágicas aconteceram. Primeiro, extraoficialmente, muitos líderes continuaram ensinando o pensamento de Pelágio. Segundo, a maioria dos teólogos que estavam presentes ao concílio de Éfeso, eles
migraram para uma posição intermediária entre Pelágio e Agostinho. Esse pensamento intermediário ficou conhecido na história como semi-pelagianismo. O que é, então, o semi-pelagianismo? É uma tentativa de conciliar Pelágio com Agostinho. O semi-pelagianismo afirmava que o pecado de fato afetou a raça humana. Todavia, não afetou a tal ponto que impossibilite esse homem de escolher entre o bem e o mal. Não o impossibilita de tomar por si só a decisão de caminhar em direção a Deus. O semi-pelagianismo declara que o homem é influenciado sim pelo pecado. Entretanto, ainda há neste homem um resquício da graça bendita, e essa graça restante que nele existe o capacita a fazer suas escolhas sem a necessidade de uma intervenção divina. Por toda a Idade Média que começa no século V e vai até ao 15º, por toda a Idade Média, o pensamento da Igreja com respeito à soteriologia, doutrina da salvação, caminhou por esse beco escuro. Com raríssimas exceções, todo o ensinamento da Igreja medieval estava fundamentado no semi-pelagianismo. O catolicismo medieval, sob a influência de Tomás de Aquino, adotou um semi-pelagianismo, mesmo que em Éfeso 431 houvesse rejeitado o pelagianismo puro. O catolicismo medieval acreditava que o homem cooperava com a graça de Deus para a salvação mediante aquilo que chamavam de graça infusa. Essa graça infusa era outorgada ao homem através do batismo. A história vai afirmar que a igreja cristã chegou ao 15º século, século XV, totalmente desviada da Escritura. E a consequência disso foi que ela introduziu à doutrina da salvação pensamentos, práticas estranhas à Bíblia. O entendimento distorcido da bendita graça fez nascer aquele movimento que na história ficou conhecido como movimento da Reforma. Esse movimento foi o maior movimento da igreja cristã depois do Pentecoste. E quando a gente lê sobre este movimento, procurando saber o seu pensamento acerca da doutrina da salvação, a gente vai ser informado pela leitura que todo o movimento da reforma foi uma retomada à doutrina apostólica da graça. Foi um retorno às santas escrituras. É importante destacar que toda a teologia oriunda deste movimento da reforma, aceita a informação bíblica que declara que o pecado matou espiritualmente o homem. E porque este homem estava morto em delitos e pecados, foi Deus quem decidiu dar a ele vida. Por esta razão, se Deus não salvar o homem, ninguém se salvará. Para os reformadores, a Escritura é a verdade. E a verdade da Escritura afirma que o pecado original matou o homem. Por isso, segundo os reformadores, a salvação, do começo ao fim, é obra exclusiva de Deus. É Ele, e apenas Ele, Deus, quem opera tanto o querer quanto o realizar. Pouco tempo depois de iniciado esse movimento da reforma, os protestantes da Europa seguiam os ensinamentos
provenientes da reforma. Esse pensamento, esse ensinamento, afirmava categoricamente duas coisas. Primeira, a soberania de Deus. Segundo, o arbítrio prejudicado por causa do pecado. Acontece que em 1546, 29 anos após o início da Reforma, 1517, aconteceu um concílio convocado pela Igreja Católica, o Concílio de Trento. Esse concílio, ele fica conhecido na história como Concílio da Contra-Reforma. Esse concílio foi convocado, repito, pela Igreja Católica, aconteceu na cidade de Trento, Itália, e durou 18 anos. Durante 18 anos, a Igreja Católica discutiu e decidiu o que fazer diante do avanço, diante do crescimento da reforma protestante em todo o mundo. Nesse concílio, a doutrina da justificação pela fé foi terminantemente condenada. Ainda nesse concílio, a doutrina sinergista, a doutrina do livre-arbítrio, a doutrina da perda da salvação foram amplamente defendidas com a finalidade de se contrapor ao pensamento reformado. E aqui nós faremos menção a um famoso pastor, professor reformado. Seu nome, Jacó Armínio. Segundo Armínio, Deus concede a todos os homens algo que ele chamou de graça preveniente. Essa graça é assim chamada pelo fato de que ela provê tudo que o pecador necessita para ser salvo. No conceito de Armínio, essa graça é convidativa, ela é iluminadora e capacitadora. Ela antecede a conversão. E essa graça proveniente, ela tem a finalidade de tornar o arrependimento e a fé possíveis. Nesse sentido, essa graça é totalmente suficiente para que o pecador creia. Todavia, porque ela é apenas convidativa, ela é totalmente resistível. Segundo Armínio, a graça preveniente é uma condição necessária para a salvação. Entretanto, ela não é suficiente. Por quê? Porque ela não garante que o pecador vá crer e ser salvo, pois ela é apenas convidativa, iluminadora, capacitadora. Armínio defende que o pecador, com a ajuda dessa graça, que ele chamou graça preveniente, poderia usar seu livre-arbítrio para crer. A regeneração, ou o novo nascimento, acontece depois que o pecador crê em Cristo. Ele exerce, por causa dessa graça preveniente, o seu livre-arbítrio, e exercendo o livre-arbítrio, ele decide ou não crer. Se ele decidir crer, acontecerá a regeneração. Quando o pecador decide crer em Jesus, então o Espírito Santo chega e faz o seu trabalho. Ele regenera e promove a mudança de natureza nesse homem, só após ele crer e se arrepender. Depois que ele crê, depois que ele se arrepende, aí sim, o Espírito Santo chega e faz o trabalho dele. Em resumo, o pensamento de Armínio era que o homem é pecador, foi afetado pela corrupção, é sim inclinado para o mal. Todavia,
ele ainda retém o poder de decidir se vai crer ou não no Evangelho, mesmo sob a influência da graça preveniente. Ela é apenas convidativa. Esse pensamento, o pensamento de Armínio, se tornou a base de um movimento que ficou conhecido na história como remonstrante. Após a morte de Armínio, que aconteceu em 1609, seus discípulos elaboraram um documento. Esse documento era uma declaração teológica contendo o resumo do pensamento de Armínio sobre a doutrina da salvação. Eles fizeram este documento e o enviaram para a liderança da igreja na Holanda. O documento era um protesto contra a doutrina da salvação ensinada pela Igreja Reformada da Holanda, que proclamava que o homem não tem papel algum na salvação. Do começo ao fim, a salvação é produto de Deus. Esse era o ensinamento, a pregação da Igreja Reformada na Holanda com respeito à soteriologia. Então, os discípulos de Armínio exigiam que a Igreja Reformada da Holanda considerasse o pensamento de Armínio. Esses discípulos ficaram historicamente conhecidos como remonstrantes por causa da remonstrância, isto é, do protesto, do pedido de consideração, do pedido de revisão. No documento, os remonstrantes afirmavam basicamente 5 coisas, e essas 5 coisas ficaram mais à frente conhecidas como os 5 pontos do arminianismo. Quais são? Primeiro, o homem possui total livre-arbítrio. Segundo, a predestinação está condicionada à previsão de fé. Terceiro, o sacrifício de Cristo foi por todos os homens indistintamente. Quarto, a graça de Deus é totalmente resistível. Quinto, os salvos podem perder a salvação. Todas essas questões foram oficialmente apresentadas no concílio da Igreja Reformada, realizada numa cidadezinha holandesa de nome Dort, em 1618. A Igreja da Holanda convocou uma grande reunião e vieram representantes de todas as igrejas reformadas da Europa. E durante um ano discutiram demoradamente este assunto, debruçados sobre as Escrituras. E aí, caminhando para o final dessa nossa quarta aula, informamos que, depois de um longo período estudando, debatendo, ouvindo, discutindo, o Conselho em Dort chegou à conclusão de que a declaração teológica dos remonstrantes estava totalmente afastada da doutrina da graça apresentada por Paulo à Igreja de Roma. Portanto, o pensamento dos remonstrantes, esse pensamento foi considerado herético pelo Concílio de Dort. O concílio tomou 3 atitudes contra o grupo dos remonstrantes, que era formado por 45 pastores e teólogos. Primeiro, eles perderam a função de pastores e professores. Segundo, foram excluídos da Igreja Reformada da Holanda. Terceiro, foram expulsos da Holanda pelo período de 6 anos. Em resposta à declaração teológica dos remonstrantes, o Concílio de Dort elaborou um documento fazendo uma contra-argumentação a cada uma das questões apresentadas. A resposta do Concílio de Dort
ficou conhecida como as doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo. São eles: primeiro, depravação total; segundo, eleição incondicional; terceiro, expiação definida ou específica; quarto, graça irresistível; quinto, perseverança ou segurança dos salvos. Na próxima aula, se o Senhor assim permitir, continuaremos falando sobre a vontade de Deus e o livre-arbítrio. E aí amarraremos todas as pontas que ficaram soltas. Até lá, grande abraço, ore por nós.